essa parte final do primeiro dia de evento, abordaremos uma temática que está em alta no setor da saúde. Uma pesquisa realizada no ano passado, em 2021, pela consultoria McKinsey, com mais de 100 líderes globais do setor da saúde, apontou que quase a totalidade deles concorda com a necessidade da criação de ecossistemas de saúde e de jornadas integradas de cuidado. Além disso, a movimentação recente dos principais grupos econômicos de diversas operadoras de plano de saúde e outras empresas recém-criadas têm caminhado nessa mesma direção, tentando constituir redes integradas que utilizam os mais diversos instrumentos para promover o acolhimento e acesso à saúde eficiente e resolutiva. Teremos agora, portanto, nosso último painel, Ecossistemas de Saúde. E eu convido ao palco os nossos painelistas, começando por Renato Vieira, diretor executivo de Desenvolvimento Médico e Técnico, Ensino e Pesquisa da Beneficência Portuguesa do Estado de São Paulo. Renato, obrigada. Também, Vitor Gadelha, Head de Inovação Médica em Hospitais da DASA. Também chamo Ricardo Soares, que é membro do Comitê de Estratégia, Inovação e Sustentabilidade do AC Camargo Cancer Center. Grande prazer, por favor. Bom, por último e não menos importante, convido para tomar o seu lugar como mediador Luiz Celso Dias Lopes, presidente do IES, o Instituto de Estudo de Saúde Suplementar e diretor da Abrange. Todo seu. Obrigado. Muito boa tarde a todas e a todos. Obrigado, Carla, pela apresentação. Agradeço e cumprimento e parabenizo a Abrange pela realização de mais esse congresso, 26º congresso. Cumprimento os meus colegas aqui de painel, Ricardo Soares, Vitor Gadelha, Renato. A mim é muito desafiante moderar, embora agora eu sou um moderador profissional, adoro moderar agora, Carla. Esse negócio de palestrante não é mais comigo, não. É mais tranquilo a moderação. Mas, enfim, depois de tantas discussões ricas no dia de hoje, e até mesmo para fechar o dia, é uma grande responsabilidade moderar. Tenho certeza que vai ser facilitado pelas explanações autossuficientes dos meus colegas aqui de painel. Para introduzir um pouco o tema e facilitar a vida de vocês, talvez, ou dificultar, eu quero fazer uma rápida reflexão para introduzir a questão dos ecossistemas da saúde. E aí é importante a gente rememorar um pouco até do que discutimos durante o dia de hoje, sobre o sistema de saúde brasileiro. E o quão ele é fragmentado e, sim, pouco eficiente, seja ele público ou privado. Nós gastamos mal, nós somos muito pouco eficientes, especialmente em desfechos clínicos. Os incentivos entre os seus participantes são desalinhados. O acesso se dá de maneira equivocada, muitas vezes pelo pronto-socorro de um hospital. E vimos aqui que, durante a pandemia, nos valemos e como foi importante a telesaúde. Mas, passado um pouco isso, a gente não pode afirmar que a pandemia já passou, mas o que a gente observa é que os números da telemedicina continuam altos, mas os números de acesso via pronto-socorro retornaram aos percentuais
anteriores à pandemia. Tem algo errado aí. Os custos em saúde são crescentes. Vimos recentemente, publicado nos jornais, esta semana, que o setor de saúde suplementar teve o pior trimestre da sua história. Segundo trimestre, com um desafio enorme pela frente. A demanda por serviços de saúde também é crescente. A incorporação de novas tecnologias, e vimos hoje pela manhã, e agora à tarde também, no painel que nos antecedeu, é feita de forma vertiginosa. E, infelizmente, estamos caminhando para se afastar quase que totalmente de uma política séria de incorporação com análise de tecnologia em saúde, né, que considere custo-efetividade. Vide essa discussão toda e maluca sobre rol taxativo, rol exemplificativo, quando ele é evolutivo. E na prática, mais ainda, a ANS tem feito incorporações de acordo com a ciência, né, quase todo mês. Como desafio, para a gente já concluindo aqui a introdução, a população mundial envelhece. A população brasileira também envelhece. E o faz de forma muito acelerada, o que torna o desafio ainda maior. Em 30 anos, a população do Brasil, acima de 60 anos, mais que dobrará. Um acréscimo de 122%. E a população jovem diminuirá em mais de 20%. Por si só, esse dado é preocupante para toda a sociedade, para os sistemas de saúde também, especialmente. Diante desse cenário, portanto, importantes corporações vêm formatando os chamados ecossistemas da saúde, que tem por foco justamente o paciente e toda a sua jornada do cuidado, da prevenção ao tratamento, ou do acesso ao desfecho. Que bom que fosse do acesso ao desfecho. Às vezes é só do acesso ao tratamento, e não necessariamente, infelizmente, ao desfecho. São soluções integradas para contemplar as diversas demandas da saúde e bem-estar do indivíduo. Serão, e eu deixo já uma pergunta provocativa a vocês, serão os ecossistemas a solução para tornarmos o sistema de saúde, ou os sistemas de saúde, mais eficiente? Para responder um pouco dessas indagações, diante desse cenário, é que eu apresento aqui, teremos uma tarde de exposições sobre modelos e como funciona na prática esses ecossistemas, essas experiências de ecossistemas em saúde no Brasil. Para isso, eu convido para iniciar o Renato Vieira para a sua exposição. Boa tarde a todos. Queria agradecer aos colegas da Abrange, os colegas painelistas, os colegas que estão assistindo pela presença. Já está projetado? Já, que bom. Eu vou fazer uma apresentação bem breve e, na verdade, tentando pensar alguns conceitos que eu vejo que são grandes entraves e que soluções a gente pode dar um pouco para esse cenário de efetivamente construir um ecossistema. Do ponto de vista das nossas necessidades, a primeira é definir. O laser point aqui acho que nem auxilia muito, né? Só me sinto um Jedi aqui com o laser para um lado e para o outro aqui. Mas vamos definir primeiro o que é um ecossistema, né? Como que a gente pode caracterizar, porque a gente tem que ter um alvo. E aí, alguns referenciais teóricos propõem algumas coisas que a gente pode chamar efetivamente de ecossistema. Esse aqui, particularmente, é um trabalho canadense, que é um sistema de saúde que busca ter claro que com muitos deméritos também, mas busca um ecossistema.
A gente está falando em abrangência de serviços, você não pode falar em ecossistema se você é extremamente restrito no leque feito. Foco no paciente, ou seja, o que organiza a rede é a necessidade do paciente, não a conveniência do serviço. Cobertura geográfica, cuidado padronizado e multiprofissional, ou seja, se você não consegue fazer um cuidado que seja previsível, você não está construindo o ecossistema, no máximo está fazendo uma parceria. Gerenciamento de performance, isso tem que ser medido, tem que ser compartilhado e você tem que buscar melhoria. Sistemas de informação integrado, data sharing. Cultura e liderança alinhado, e aqui você tem já, às vezes, uma grande dificuldade em unir cultura de empresas diferentes. Integração de médicos, estrutura de governança, você tem que criar nos vários players que compõem o ecossistema uma única governança, pelo menos dentro daquele escopo, e o modelo financeiro tem que estar alinhado. Isso não é ideia nova. Se a gente pegar o relatório de Dawson, que foi, acho que, um dos documentos que fundou o sistema de saúde inglês, de 1920, ele coloca aqui, é vital para o sucesso, isso é 1920, gente, 102 anos. É vital para o sucesso de qualquer sistema de saúde que haja unidade de ideais e propósitos, com comunicação completa e recíproca entre os hospitais de ensino, centro de saúde secundário, o Dawson que criou o conceito de primário, secundário e terciário, e serviços domiciliares. E ele põe ainda, será necessário idealizar uma maquinária para assegurar a completa intercomunicação e coordenação dos serviços acima, sendo vitais para a eficiência da organização do sistema de saúde. 102 anos. E a gente está sentado e discutindo as dificuldades de fazer essa integração. Então, óbvio, a gente vai encontrar vários cases, os hospitais têm, as redes verticalizadas, a BP tem alguns cases muito interessantes para falar, mas a gente está com um desafio de 102 anos que a gente não conseguiu dar uma resposta adequada. Várias dificuldades. Quando a gente olha um pouco... Eu acho que eu vou preferir um microfone, seu... Alô? Ah, fica melhor, está menos chiado. Quando a gente olha as dificuldades que a gente tem, você vê que não são dificuldades só técnicas, as dificuldades técnicas existem. E aí eu gosto muito de olhar o cenário americano, porque eu diria que é o cenário onde você tem um problema grave de eficiência, um sistema de saúde caro, você tem legislação impulsionando a criação de sistema, né, o Accountable Care Act, a gente está falando de 2009, e você tem, inclusive, premiação para hospitais que têm partilha de dados. Quando você faz uma pesquisa um pouco mais ampla, a gente está falando aqui de quase 4 mil hospitais, 40% deles consegue, não quer dizer que faz, ter integração efetiva de dados. O que é integração? Mandar dados, receber dados, localizar dados, porque às vezes ele consegue receber, mas não consegue localizar, o médico que está na ponta não recebe, integrar os dados, e quando você olha os 4 critérios, você vê uma curva extremamente lenta, aquela curva azul aqui embaixo, de crescimento a despeito de um impulsionamento, inclusive financeiro. Essas dificuldades foram listadas, eu acho que aqui o colega, o Vitor, vai falar um pouco dessas dificuldades do ponto de vista técnico, mas passa são múltiplos sistemas. Quando a gente fala que tem um único sistema, a gente não tem, a gente tem o PACS, a gente tem um sistema de UTI, a gente tem um subsistema, o banco de sangue usa um software específico e você tem muita dificuldade de fazer essas integrações. Mesmo dentro de uma rede de serviços que tem o mesmo prontuário eletrônico, você tem um problema chamado semântica, que mesmo dentro, vamos supor, de um TASI, entre 2 ou 3 hospitais,
A pessoa que fez um documento há 5 anos, 4 anos atrás, não pensou em semântica. Ele fez de acordo com a conveniência do chefe de equipe, e quando você vê, você não consegue integrar aquilo num documento único habilitado. Aqui vai vários problemas, eu não vou entrar em todos, mas acho que os slides depois ficam disponíveis, que foram os problemas mais citados americanos aí por essa questão de integração. Isso gera um problema de credibilidade quando a gente fala em fazer rede. E aí a gente fotografa isso, por exemplo, numa pesquisa da RINS, que é uma instituição de fomento, basicamente, à transformação digital na saúde, onde a gente percebe que a média liderança tem uma percepção muito mais cáustica da utilidade das integrações e dos ecossistemas do que a alta liderança. Isso, por um lado, pode refletir uma visão, né? Em geral, a alta liderança tem que estar buscando o futuro. Mas a gente tem que tomar muito cuidado que a gente está debruçados há 102 anos num desafio não executado. Hoje, se eu falar que vou num banco pagar uma conta, alguém vai me perguntar, Renato, está tudo bem com você? Né? E a gente tem problemas extremamente básicos em hospital, em sistema de saúde, a começar pela posse dos dados, né? Você não é proprietário. Pela LGPD, ok, você tem um conceito legal, mas você efetivamente não é o proprietário instrumental dos teus dados. Você não consegue ter toda a tua passagem único prontuário quando você passeia pelo sistema de saúde. Bom, aqui são outros artigos mostrando as dificuldades que o sistema tem de seguir adiante. Uma dificuldade que eu diria que é até mais grave, é uma dificuldade maior do que a questão instrumental, é o alinhamento de interesse. E aí tem um pensamento que eu acho que aqui vale tanto para criação de ecossistema, como também para quando a gente fala de VBHC, que em geral são dois conceitos que são diferentes, mas andam juntos, porque a gente tem a impressão e a aposta que um ecossistema bem desenhado vai criar mais valor pelo mesmo dólar gasto. Quando a gente olha um pouquinho a questão do alinhamento de interesses, eu queria retornar um pouco à teoria de jogos do John Nash, né, o matemático lá do filme Uma Mente Brilhante. Imagina uma situação que 2 pessoas roubaram uma loja. Os 2 roubaram a loja e foram presos. A polícia separa os 2 e faz a seguinte proposta para cada um deles. Se vocês 2 confessarem, cada um de vocês vai pegar 5 anos. Agora, se você falar que você é inocente e o teu colega falar que vocês roubaram a loja, eu vou soltar ele e você fica preso 10 anos. E se nenhum dos 2 confessarem, vocês vão ficar 6 meses aqui durante a apuração e depois vão embora. Qual que é a saída de maior ganho e mais otimizada que a gente tem? Nenhum dos 2 confessar, os 2 ficarem 6 meses, somando a pena total dá 1 ano, e os 2 em 6 meses estão livres sem ter que pagar essa pena. Qual que é o paradoxo do Nash? Quando a gente olha o que é óbvio, você olha e você fala, olha, a saída de melhor ganho está aqui. Eu não sou mestre Jedi, gente. Não, estou bem. Vamos lá. A saída de melhor ganho está aqui. Agora, vamos tentar olhar pela ótica de um único elemento. Cuidado, aqui é muito perigoso. Imagina o seguinte, você é esse elemento azul. Se o teu parceiro confessar, ou seja, ele fez a confissão, o que é melhor para você? Confessar e ficar 5 anos ou não confessar e ficar 10? Confessar e ficar 5 anos. Se o teu parceiro não confessar, a tua melhor saída é confessar e ficar livre e teu parceiro que fique 10 anos preso. Essa posição
todo mundo ficando 5 anos, é chamado equilíbrio de Nash, porque ela é a posição pior, mas você não consegue melhorar a tua situação sem piorar do outro. Equilíbrios de Nash são extremamente complicados de ser resolvidos. E eu acho que boa parte das dificuldades que a gente tem entre operadora e prestador, ou eventualmente outro player, é porque a gente não entendeu o jogo que pode estar acontecendo. Às vezes, a quebra de um equilíbrio de Nash envolve uma outra empresa. Envolve você ter uma empresa terceira que nivele interesses, eventualmente no modelo societário, eventualmente no modelo de caixa de compensação, eventualmente modificando isso, colocando um player adicional. E, por fim, se a gente for pensar um caminho para a gente efetivamente lutar para construir o sistema, a gente tem algumas vivências dentro da BP, né? Hoje a gente tem, por exemplo, uma busca por um sistema com 2 operadoras, né? A Alice e a Sami. A gente tem interoperabilidade, tem troca de médicos, tem governança de dados, tem governança de desempenho, e tem sido uma experiência muito rica. Mas por que foi relativamente fácil construir isso? Porque elas nascem digitais. Então, a gente tem que pensar profundamente. Quem não nasceu digital, o que tem que fazer com a própria cultura para conseguir entrar numa era onde compartilhamento de dados é importante? Não é uma questão técnica, não é uma questão da TI. É uma questão de cultura da empresa para poder fazer isso acontecer. Enquanto o mundo não encontra a solução, vamos tentar protótipos. Vamos pegar uma linha de cuidado, vamos testar, vamos fazer isso de uma maneira mais ou menos sem risco, partilhada, minimizada. Esse terceiro ponto, a gente tem que encarar que a gente sempre fala, né, quer dizer, tem uma questão da desconfiança. A gente está no equilíbrio de Nash. Se a gente não buscar uma outra arquitetura financeira e achar que a gente vai resolver simplesmente sentando na mesa e alinhando os interesses, eu particularmente sou descrente. Eu acho que a gente tem que tentar, tem que continuar buscando, mas a gente tem que buscar uma arquitetura financeira e, eventualmente, até operacional, bastante diferente do que o que a gente tem tentado no sistema brasileiro, que é todo fragmentado. E, por fim, alinhamento de cultura e transparência de dados, né? Acho que a gente já não está mais na época de não publicar dados assistenciais, de não discutir o desempenho de prestador, e esses dados, idealmente, eles teriam que ser feitos entre toda a cadeia. Não é o dado do prestador 1, 2, 3, é como que esse sistema consegue efetivamente trazer um melhor desempenho. Gente, muito obrigado. Não vou falar mais, senão eu caio de novo. Obrigado. Obrigado, Renato. Excelente a sua explanação. E quando você encara e mostra a importância do ecossistema, mas fincado numa grande realidade. Ou seja, temos muitos desafios para que, de fato, ele se torne e seja efetivo, traga eficiência ao sistema. Então, você traz essa questão do desafio do digital, do desafio do equilíbrio de Nash, que, na verdade, é o equilíbrio não só para os ecossistemas, é o equilíbrio para a sustentabilidade do setor, por conta desse grande desalinhamento de interesses, remontado muitas vezes no próprio modelo remuneratório, a gente sabe disso, né? E a dificuldade de se migrar justamente para essa questão de valor, né? Tornar mais qualitativa em vez de quantitativa. E essa questão que você traz também, muito importante, da escalabilidade. Porque a gente vê, inclusive, você citou aqui exemplos de experiências digitais, mas que enfrentam dificuldades justamente por essa questão de escala, ou de falta de escala.
E transparência de dados, aqui, inclusive, você já trouxe, eu não vou retomar, quanto é importante, mas você traz um aspecto novo de toda a cadeia, que, inclusive, a própria experiência da ANS está focando muito, a gente sempre traz como exemplo a questão da necessidade de transparência nos dados hospitalares, mas não só, precisa olhar a cadeia inteira, buscando essa transparência de dados. Então, acho que é muito importante isso. Bom, dando sequência, e com uma visão, inclusive, de desafios tecnológicos e de experiência, vamos ouvir o Vitor Gadelha. Obrigado, Vitor. Muito obrigado, pessoal. É um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite para estar falando um pouquinho de ecossistemas de saúde para vocês. Tá? No primeiro momento, eu quero trazer que ecossistema ele tem um componente que não só na indústria da saúde, mas em todas as outras indústrias, de fazer a gente reimaginar um setor. Reimaginando um setor, a gente tem um componente que abre a questão da disrupção. Criar ecossistemas de saúde tem um foco primário em melhorar desfechos, entregando vários pontos das variáveis do que a gente tanto fala de entregar valor em saúde. Mas o que é esse ecossistema de saúde? É um conjunto de ativos e ativos físicos, né, com serviços para melhorar uma cadeia de valor. E quando a gente fala em cadeia de valor, existem várias cadeias de valores na saúde, inclusive do paciente. Mas aqui um dos componentes principais, como foi colocado, é trazer o paciente para o centro do cuidado e focar na cadeia de valor, que pode ir desde suprimentos para maximizar toda a jornada dele, entendendo a jornada assistencial como um processo. E esse entendimento é importante porque, a partir dele, a gente começa, e uma palavra muito chave dessa saúde personalizada, medicina personalizada, a gente começa a entender quais são os componentes, quais são as camadas que a gente precisa entregar para a gente realmente fazer essa virada e criar um ecossistema de saúde. A medicina personalizada, está muito em voga essa palavra hoje. Eu tenho uma definição um pouco diferente dela. Tem muita gente que associa e coloca como sinônimo de medicina de precisão. Quando a gente olha, depois da transição epidemiológica, que a gente sai dessas doenças infecto-contagiosas para as doenças crônicas e a agudização das doenças crônicas, é um modelo de saúde que a gente tem, faz muito sentido a gente fazer a integração do cuidado. E isso puxa toda essa conversa de criar um ecossistema de saúde e ainda mais centrado no paciente. A medicina personalizada, ela traz o componente da medicina baseada em evidências, que é excelente, colocou onde a gente está do ponto de vista de saúde hoje. Quando a gente soma ela com a medicina de precisão, e medicina de precisão, sendo bem simples, é quando a gente pega a medicina baseada em evidências e coloca uma camada de tecnologia, e diga-se tecnologia algoritmos desses mais novos que a gente tem escutado falar. Muito baseado em genética nesse momento, porque para criar algoritmos a gente precisa de um dado mais limpo. E o dado genético é um dado naturalmente, de natureza limpa, porque são várias letrinhas lá que dão várias informações para a gente. Quando a gente adiciona o componente de design centrado no paciente, que vem muito do customer experience, da experiência do consumidor, essas três uniões, de fato, eu acho que entrega mais esse conceito de medicina personalizada. Mas por que eu estou colocando isso? Porque para a gente entregar essa medicina personalizada, a formação do ecossistema é super importante. Porque é um ponto que não necessariamente eu preciso ter uma jornada da vida desse paciente, desde o nascimento até a doença, até ele falecer. Mas eu tenho uma jornada considerável desse paciente. E se eu não sou dono de toda a jornada, se eu não cuido de toda a jornada, eu faço parcerias para cuidar com outros ecossistemas que vão cuidar de outras jornadas. Então, pelo menos, você tem que estar ali com duas verticais dentro de uma jornada. Pode ser uma vertical de atenção primária, de cuidado integrado, junto de uma rede mais ambulatorial, ou uma rede hospitalar junto com ambulatorial, enfim. Para você criar toda essa cadeia para entregar essa medicina personalizada. E quais são essas camadas para a gente fazer esse ecossistema? O primeiro é cultura. Eu acho que foi colocado aqui. E a cultura, na DASA, foi colocada como um projeto estratégico como se fosse número 1. Como é que a gente muda, né? Quase 50 mil funcionários, uma empresa extremamente grande, 15 hospitais, centenas de clínicas. E isso tem que ser muito forte.
E uma proposta de valor centrada no paciente, de querer cuidar dele, também muito forte, tentando captar talentos que tenham um propósito genuíno de entregar isso. A segunda camada, que foi bem colocada, é infraestrutura tecnológica. Apesar dos ativos serem extremamente importantes, a conexão da cadeia da jornada, até pelo momento que a gente vive, ela tem a base tecnológica. E a experiência, ela pode ser totalmente digital, phygital, ou totalmente low touch, realmente humano com humano. A gente tende a dizer que quanto mais perto da alta complexidade e de doenças mais graves, o toque fica mais próximo, né, a relação. Quanto mais longe, mais próximo da atenção primária, a gente tem uma camada mais digital. E uma jornada totalmente digital pode ser uma jornada muito pontual, de um paciente entrar de telemedicina, querer uma prescrição ou precisar de uma necessidade, e uma jornada menos digital, que vai sendo cada vez mais low touch, que é uma jornada do paciente oncológico, né, de mais complexidade. E os sistemas de informação, essa primeira camada de infraestrutura tecnológica, é extremamente complexa de se fazer. Tecnicamente, ela é complexa. Mas a gente vai fazer. A gente vai chegar lá. E a gente precisa estar claro isso. Pode demorar um pouco, é porque a gente tem essa ansiedade. Pô, 20 anos diante de tudo que a gente já viveu, é um tempo curto. E a gente já fez muita coisa. É tanto que a gente já começa a entrar nessa terceira camada. E a terceira camada é a inteligência. Eu vou falar algumas coisas aqui que é importante e adicionar alguns conceitos, tá? Que eu realmente acredito que é um pouco para onde a gente anda, a gente vê os laboratórios das grandes instituições do mundo, Harvard, Stanford, trabalhando fortemente nisso. A inteligência artificial, eu fiz mestrado em computação na parte de inteligência artificial, então tive o prazer de aprender tecnicamente. E é muito legal porque a técnica, nesse primeiro momento, ela pode até ser um pouco complicada, sim. Ela pode até ter um custo elevado, sim, para você criar bancos de dados, para treinar modelos. Nesse primeiro momento, tem isso. Mas a saída de um algoritmo é um arquivo de 32 KB, bem pequeno, que tem uma fórmula matemática, e essa fórmula matemática tem um poder muito grande. E um poder, inclusive, de escala. O que é que eu quero falar com isso? Se você tem um algoritmo que traz muito valor na entrega de saúde, para você replicar isso, é muito simples. Basta criar várias máquinas virtuais e fazer o deploy, fazer a instalação daquele algoritmo. E quando a gente olha isso no futuro, pensando nesse momento ter um custo adicional elevado, cara, isso tem um impacto realmente muito grande de mexer na variável custo direto e indireto da saúde baseado em valor para a gente ganhar escala. Foi colocado aqui. Para a gente ganhar acesso, para a gente chegar a mais pessoas. Inteligência artificial com telesaúde é um grande mecanismo para a gente chegar a mais pessoas. Essa terceira camada de inteligência, ela vai um pouco além. São movimentos novos que a gente está vivendo. A gente precisa abrir a cabeça para esses novos conceitos. Eu vou tentar adicionar aqui de forma bem rápida, mas é porque é tão importante, ele acaba mexendo em todas essas variáveis da saúde baseada em valor, que é pertinência, desfecho clínico, experiência, custo direto e indireto. O primeiro conceito que eu quero falar para vocês, e eu vou tentar fechar um raciocínio, por isso tenta acompanhar aqui, é de algo que a gente chama de fenótipo digital profundo. O que é o fenótipo digital profundo? Ele é a combinação de biomarcadores digitais. E o que são esses biomarcadores digitais? São os dados coletados tempo por tempo, às vezes em fração de segundos, do seu comportamento, da sua interação com os dispositivos digitais. Esses dados, ele traça um fenótipo digital seu. Quando a gente coloca isso dentro de um contexto de saúde, para diagnóstico, ou para monitorar a progressão da doença, a gente chama de biomarcador digital. Vou dar um exemplo muito claro aqui. Quem tem um celular no bolso hoje consegue ter o ponto de equilíbrio seu. Diagnóstico diferencial, doença de Parkinson para paralisia supranuclear progressiva. Basicamente, no início é uma doença muito parecida, apesar de PSP, paralisia supranuclear, é uma doença muito mais grave, é o centro de equilíbrio. Se o teu paciente tem um celular no bolso, pede para ele. Vê o ponto de equilíbrio dele. Talvez ele dê o primeiro insight para você fechar um diagnóstico mais rápido.
Isso em todas as doenças. A velocidade que você digita no seu teclado, o que você digita, como você interage nas redes sociais, tudo isso pode ser utilizado para biomarcador digital, para as demências, neurologia, onde está muito em voga isso. Quando a gente junta esses dados com os dados de prontuário eletrônico, imagem, radiologia, patologia, né, diagnóstico por imagem e genética, a gente está falando do fenótipo digital profundo. E por que eu estou trazendo isso? Tem vários protocolos de pesquisa, vocês foram ver isso na internet, principalmente nesse momento, está muito em voga, e como é que isso impacta a saúde da gente no dia a dia. Tá? Existe um conceito da indústria também bem antigo que é chamado gêmeo digital, digital twin. O que é um gêmeo digital? É dentro de um processo, você criar um processo totalmente computacional e colocar uma nova entrada nesse processo e ele tenta te dar uma previsão do que iria acontecer dentro dessa nova entrada. No contexto do paciente, basicamente, o teu banco de dados, tudo isso, ele cria um gêmeo digital e quando entra um novo paciente, ele vai tentar predizer, baseado no teu banco de dados, qual seria a melhor medicação, qual seria a melhor jornada para ele, qual seria a pertinência desse tratamento. Qual é a pertinência? 0, 1, 0,5? E existe uma corrida armada das Big Techs, né, junto com vários prestadores de serviço, e todo mundo junto para criar, para oferecer saúde mesmo para os pacientes, na criação desses digital twins. É algo muito forte que vai vir. E é muito legal, porque ele entrega pertinência. Eu consigo prever qual é o melhor desfecho para esse paciente. É melhor fazer esse procedimento? Não é melhor fazer esse procedimento. Segundo, desfechos. A variável de desfecho é extremamente complexa para a gente fazer a mudança para a saúde baseada em valor, porque ninguém quer ser remunerado baseado num formulário subjetivo, que ele pode ser respondido de forma subjetiva. Mas a partir do momento que você faz uma cirurgia de artroplastia de quadril, para melhorar a dor, para melhorar a mobilidade, e tua variável de desfecho é medida através de dispositivos, vendo como você está caminhando, sua progressão ao longo do tempo. Beleza, pela primeira vez, talvez a gente esteja falando de um desfecho que pode ser feito ou medido de forma objetiva. Isso em várias linhas de cuidado. Experiência, transformação digital, plataforma digital. Por isso que a plataforma digital é a base para interconexão dos ativos, dos serviços, criando um ecossistema de saúde. E, além de tudo, toda essa base de telesaúde, com IA, em vários pontos da cadeia, e nesse momento, principalmente focado em eficiência. Tá? A gente tem que agilizar processos. Se a gente já estiver fazendo isso, muito legal, longe de substituir médico, acho que existe uma discussão muito grande, né, nesse sentido, mas ela está aqui para ajudar, para auxiliar. E para que a gente possa fazer por mais tempo a atividade que é estritamente humana, que é estar do lado do paciente. Se o computador sabe perguntar se o paciente está com dor de cabeça, sim ou não, se é do lado direito ou esquerdo, cara, dá para o computador, faz a atividade que é estritamente humana, que nenhum computador vai conseguir fazer. E com todas essas variáveis, com tudo isso de tecnologia, existe a última camada que eu acho para criar um ecossistema de saúde, que é engajamento do paciente. E aí, por mais que seja essa última camada aqui, pelo menos na minha visão, ela é muito importante. Técnicas de gamificação, não de jogos. Gamificação no ato de gamificar o processo. E só quem consegue gamificar é quem tem vários pontos da cadeia. Que você consegue engajar o paciente. Isso é complexo de fazer. Então, trazer esse componente de engajamento é extremamente importante para a gente realmente mudar o futuro. Que a gente pode fazer o que for. Se a pessoa lá na ponta ela não quiser também se engajar do ponto de vista da saúde, e a saúde, do ponto de vista de prevenção, a que está mais importante, é mais em voga. O Digital Twin ele tem a capacidade de fazer Precision Prevention, medicina de prevenção precisa, e Precision Therapeutics, né, terapêutica precisa. E para fechar esse raciocínio, por isso que eu contei esse ponto aqui, foi muito bem colocado aqui os custos de saúde, né, que ele cresce de forma exponencial. Fácil. Pega uma linha reumatológica. A gente saiu de X para tipo de medicação Y. AVC nem tinha tratamento em 1990, 80. Vê onde a gente está hoje. Infarto, oncologia. Todas as curvas são exponenciais.
E agora vem a terapia alvo dirigida, todas essas terapias genéticas. A terapia genética ela tem um componente muito importante, para fechar essa linha de raciocínio. Tá? Existe um gene que produz uma proteína, essa proteína faz uma lesão em algum órgão-alvo seu, algum órgão. Depois não tem como salvar esse órgão-alvo, né? Ele está lá com a lesão, já feita proteína, não é esse o objetivo. A terapia genética, ela bloqueia aquele gene para parar de produzir aquela proteína, e parando de produzir a proteína, ela vai parar de causar lesão no teu órgão-alvo, você vai ficar por mais tempo, você vai ter uma terapêutica melhor. Toda essa parte do fenótipo digital, toda essa parte de estruturas que eu falei, tem um componente extremamente importante, que é o último para fechar, além de prevenção precisa, diagnóstico preciso, de terapêutica precisa. É o diagnóstico ultra precoce. Saber que um paciente está demente, quando claramente ele está demente, é fácil. Saber que ele vai desenvolver uma demência, quando ninguém conseguiu ver, só esses algoritmos viram, aí é legal. Porque é nesse momento que eu consigo entrar com a terapêutica alvo dirigida e maximizo o potencial terapêutico dela, evitando uma lesão de órgão-alvo mais definitiva, e com isso a gente consegue, de certa forma, inclusive, no futuro, tentar equilibrar esses custos de saúde. Então, essa é a minha visão de ecossistema. Queria agradecer aqui. Muito obrigado, Luiz. E fico à disposição aqui para perguntas. Excelente, Victor. Quero aproveitar, e antes de passar para o Ricardo, uma síntese aqui da tua fala, que eu gostei muito, ia complementar a fala do Renato, essa questão das camadas, como condicionantes, assim, como requisitos, né, para ecossistemas, e essa junção de pessoas e tecnologia, né? Isso é interessantíssimo, porque você fala da cultura, pessoas. Você fala da infra tecnológica, mas você fala da inovação, também, mais uma vez, voltando na combinação de pessoas e cultura. E, por fim, fundamental, a questão que se chama aqui da gamificação, né? Ou do engajamento, da precocidade, da identificação, tão importante. Mas mais importante, talvez, e essa é uma discussão que eu quero depois trazer nos debates, que a gente a gente ainda está na lógica do diagnosticar, tratar. Por quê? Talvez, eu até hoje comentei com o Ricardo antes do início aqui, tinha uma matéria que eu vi hoje, uma notícia interessante, que 50% dos cânceres poderiam ser evitados, né? Talvez das mortes poderiam ser evitadas com a precocidade, mas do próprio câncer não com o diagnóstico, mas com a antecipação e a prevenção. E aí tem a ver muito com estilos de vida, inclusive, né? Então, essa reflexão que é importante. Mas é interessante você trazer essa visão de requisitos, que você traz aí com camadas, e dessa combinação de pessoas e tecnologia. A gente fala muito na questão da interface tecnológica, e, de fato, a interface tecnológica é um pré-requisito fundamental para você ter ecossistemas. Falamos aí em banco de dados, falamos de inteligência artificial, machine learning, mas as pessoas precisam estar ali. Então, a cultura, esse alinhamento é fundamental. Muito, muito bom. Parabéns pela tua indagação. E aí eu quero agora, Ricardo, que você nos mostre aí justamente essa outra faceta do ecossistema, que é essa relação, porque muito se fala e se pensa em ecossistemas como ilhas ou como grupos, né, fechados. Você tem exemplos da própria verticalização, das estruturas verticalizadas, mas você pode também ter exemplos de estruturas e ecossistemas que vão se fazendo pontes entre prestadores e operadoras. Essa interface amigável é muito importante também. Então, fala um pouco da tua experiência de ecossistemas e como é que você está desenvolvendo isso na tua organização. Obrigado, Luiz. E, Luiz, começou com Nash Equilibrium, aí foi para fenótipo digital profundo, e agora sou eu. O que eu, assim,
Luiz, não vou falar nada mais inteligente que A isso. expectativa aumentou. Então, eu devia ter sido o primeiro. Gente, eu vou contar a história aqui para vocês. E queria muito agradecer aqui a Abrange. Renato Casarotti, grande amigo, obrigado pelo convite, parabéns pelo evento. Tá? Queria agradecer também aqui o Vitor Piana, presidente do AC Camargo, que está aqui para me ajudar, caso vocês tenham alguma pergunta de oncologia mais profunda. E é quem está indo junto comigo nessa jornada. Acho que a primeira parte é uma história, que aí é um pouquinho da minha história e como que eu parei no AC, e justamente ligando o quê? Ligando operadora e prestador. Eu fiquei 7 anos no Pátria, montei uma empresa, a gente vendeu a empresa em 2022. Quando eu saí do Pátria, eu saí porque eu tive um câncer, isso em 2017, tá? Aí eu saí do câncer, fui para o conselho da empresa, tirei um tempo aí para aprender a surfar, tá? Já velho. Depois eu fui para a Sul América, eu tive um convite para ir para a Sul América. E qual que era o meu racional? Eu tinha no Pátria eu achava que fazendo as contas de custo e etc, a Sul América ia entender, a Bradesco ia entender, o Bradesco ia entender, GNDI, e eu não entendia como que eles não entendiam as minhas contas. E aí, quando eu tive o convite para ir para a Sul América, eu falei assim, eu vou porque eu quero entender a fonte pagadora. Eu quero entender o que acontece dentro da fonte pagadora. E eu tive a sorte também de ir para a Fena Saúde, onde conheci Renato, onde eu conheci o Luiz Celso, conheci Bitter, conheci um tanto de gente que me ajudou muito, me apoiou muito nessa chegada, mas nas conversas com eles, o meu objetivo era justamente depurar, entender o sistema. Porque eu tinha sido prestador e eu não conseguia entender o sistema do lado de cá. Quando eu cheguei no AC Camargo, nessa posição, que é de um comitê que suporta o conselho curador, eles me procuraram por causa de uma coisa. Eles queriam alguém que entendesse a operadora, a seguradora, a fonte pagadora. Porque eles queriam se aproximar da fonte pagadora. E para isso que eu fui para lá, para trabalhar justamente junto com o Vitor. Tá? Então, a afirmação do Luiz em relação a isso começa já num movimento de coragem do Conselho Curador do AC para me levar para lá, para que eles pudessem olhar para mim nas reuniões e falar assim, o que você acha deste caminho que a gente está tomando e o que você acha disso aqui. Então, a gente começou a discutir a questão de ecossistema e, para discutir ecossistema em oncologia, e aí, infelizmente, eu sei que já falaram de oncologia uma vez, 2 vezes. Eu não tenho como falar de outra coisa, porque o AC Camargo só faz oncologia. Então, eu vou voltar aqui para contar agora a história de como que o AC está construindo esse ecossistema oncológico. E aí eu vou botar sempre a palavra sustentável. Por que é sustentável? Porque o sistema tem que ser sustentável para ele sobreviver. Não dá mais para a gente ficar passando a conta para as empresas, para as famílias, porque hoje, quando a gente fala de PME, é a família. São as 4 pessoas, porque não se vende mais plano individual, praticamente, nesse país. Então, eu vou falar várias vezes de sustentável, tá? E aí, hoje, eu tenho este papel no AC, e eu sou também presidente da Plural Care, que é o 2º maior home care do país. Então, eu faço as 2 coisas no meu dia a dia. Falando um pouquinho de oncologia, o Dr. Stephanie já falou um pouquinho. Alto custo. Não tem como, gente. Assim, se a gente continuar tratando a oncologia do mesmo jeito que a gente vem tratando, o custo vai só aumentar. Olha só, isso aqui é pipeline de produtos fase 1 até regulatório, de 2011 até 2021. Custo projetado de oncologia. 2026, se eu não me engano, 307 bi. A gente tem que tratar a oncologia de outro jeito. A gente tem que buscar maneiras de resolver este problema de uma maneira sustentável com a medicina de qualidade.
Tem um ponto importante da pandemia, a pandemia atrasou esses diagnósticos, ou seja, eu estava conversando hoje com o Marcelo, que está aqui na frente, da Dr. Clean, sobre custo de oncologia, a gente discutindo por que a subida. Obviamente, atraso nos diagnósticos. Ou seja, se você pega um estadio 1, o Vitor me ajudou com isso, se você pega um estadio 1 para estadio 4 de coloretal, 40 vezes a diferença de custo. 40 vezes. Esse é o custo de se atrasar a prevenção. Se a gente passar agora, em relação ao AC Camargo, eu vou contar um pouquinho do AC, por quê? Porque nessa jornada de se montar um ecossistema, uma das coisas que foi dita já mais de uma vez aqui, é muito importante você entender quem você é e o que você quer, para onde você quer ir e o que você quer deste ecossistema. Não adianta, não é transacional. Não é simplesmente transacional. Então, você tem que olhar para a sua organização e entender o quê? O que ela é. A gente fez esse exercício dentro do AC e tem o primeiro ponto aqui, que é um ponto que foi repetido, acho que no Vitor, não foi, acho que foi no Renato, era o 4º ponto do seu slide. A primeira coisa que eu estou colocando aqui, propósito e cultura. Não tem como escapar disso, tá? E aqui, o que é não negociável no AC Camargo? Qualidade de medicina. A gente tem um corpo clínico fechado. Isso também a gente discutiu muito internamente. Isso é não negociável também no nosso ecossistema. Ou seja, nenhum cirurgião vai entrar dentro do AC Camargo que não faça parte do corpo clínico e vai operar alguém lá. Isso dá um trabalho gigantesco para o próprio Vitor e para o diretor médico, que é o Antonieto, para a gestão desse corpo clínico, mas nos dá uma questão de qualidade de indicadores, nos dá uma questão de qualidade por centro de referência, aí cabeça e pescoço e etc. E aqui é justamente esse corpo clínico fechado, um dos principais pilares desse modelo de Cancer Center, que tem os centros de referência, eu tenho radioquímio e a cirurgia e outros lá dentro. E por que eu estou contando isso para vocês? Porque todos esses pontos vão chegar no meu ponto principal lá embaixo, ou seja, eu tenho radioquímio, cirurgia, a gente tem enfermeiros navegadores, coisas que a gente também faz no dia a dia, a gente tem ensino e pesquisa, também fundamental, a gente tem um tumor board e peer review, e tudo isso para quê? Para aquilo que a gente é e quer ser, que é o último ponto aqui, que vai ao ponto do Luiz, que é o ecossistema escolhido pelas fontes pagadoras. Tá? Ou seja, a gente está montando, esse é um modelo que existe há 70 anos, ou seja, há 70 anos se olha para uma única doença dentro do AC Camargo, uma fundação que é Antônio Prudente, sem fins lucrativos, e tudo isso aqui, a gente está chegando agora nessa escolha de ser esse ecossistema. E por quê? Isso é um salto de fé. Por que é um salto de fé? Porque eu espero que a operadora do outro lado também me escolha. Eu quero ser escolhido por ela. E eu estou desenhando algumas coisas nesse meu ecossistema para fechar mais o ecossistema justamente com as operadoras. O primeiro ponto aqui, o Luiz ele sabe a dor, que é a gestão de NIPs e liminares, a gente conversava muito disso. Nós estamos fazendo isso, tem um comitê de liminar agora dentro do AC Camargo, onde a gente discute todos os meses qual o motivo daquela liminar. E NIP tem que ser NIP 0. Eu vou te falar assim, a dor da NIP 0, quem é gestor de operador aqui sabe, ter que parar de vender é um pesadelo. Então, quando você chega, coloca essa proposta num prestador de ser NIP 0, é porque eu reconheço a dor da operadora. Estou apontando para o Luiz aqui, né, como se fosse NDI, mas abrange NDI, a Pivida, é porque essa era uma discussão que a gente tinha de maneira recorrente na FENA Saúde. A gente tem, obviamente, uma expertise em planos intermediários, e o último ponto, que é um ponto super importante, que é, e isso explicando, esse é um fator fundamental na formação de um ecossistema, que é entender os incentivos.
Ou seja, a minha remuneração médica está desvinculada da prescrição. Então, a gente quer fazer medicina, a gente quer fazer medicina de desfecho. E uma das coisas foi, depois que a gente começou a olhar justamente as liminares, esse aqui é o resultado do comitê de liminares. A gente caiu o número de liminares em 25%, de 21 para 22. Tá? Olhando aqui, esse é o tamanho do AC Camargo, ou seja, a gente fala só de câncer, 86 mil pacientes, 15 mil novos pacientes por ano. E eu vou agora passar para um ponto que é o quê? A gente estava discutindo muito, ou seja, se o modelo é eficiente, ou seja, eu quero mesmo no meu ecossistema propagar esse modelo, eu quero realmente que esse modelo vá para a ponta, ou vá para outros lugares. Aqui é o percentual de sobrevida por tipo de câncer, obviamente ali alguns dos mais graves em cima, com um resultado muito superior do que hospitais gerais. Então, a gente olhou para dentro e falou assim, a gente tem que pegar esse modelo, arredondar, as liminares é parte disso, arredondar e fazer com que esse ecossistema se expanda. A gente tem muito processo. Então, aqui eu estou falando de câncer de tireoide, tá? O que a gente acontece? Tudo com muito protocolo. Então, ou seja, para eu expandir esse ecossistema, eu tenho que olhar para dentro e ver que os meus processos estão funcionando. E aí, a gente fez uma outra coisa. Já que eu sei quem eu sou, qual a minha cultura, qual o meu propósito, que premissas eu tenho em relação a um ecossistema oncológico? Por quê? Porque na hora que eu sento com quem eu quero negociar para fazer uma aliança, eu tenho que colocar na mesa o que é cláusula pétrea. Então, a gente sentou para entender também o que era a cláusula pétrea para a gente. E aí, a primeira coisa, de novo, vem alinhamento de propósito, valor e incentivos. Não adianta, gente. Não dá para se juntar com gente que é muito diferente de você. Vai dar muito errado. A questão da custo-efetividade, que é o segundo ponto ali, né, gerando sustentabilidade. De novo, a palavra sustentabilidade. Ou seja, reconhecendo muito forte a questão da fonte pagadora nesse nosso ecossistema. Tá? A gente entende que esses ecossistemas e a coordenação de cuidado, eles são extremamente e muito mais importantes em doenças complexas. Então, vai dar trabalho, mas o resultado final é muito superior. O paciente no centro do cuidado, isso já foi dito aqui, não vou ficar repetindo. Um backbone de dados e analytics, obviamente, tem que ter esse trânsito. E aqui, era a Vanessa, acho que a Vanessa Tait, que estava aqui no painel anterior, ela perguntando, né, por que não existe a troca de dados. Não existe, porque dado é poder. Quando eu estava na Sul-América, a gente tentou de diversas vezes trocar os dados com várias das instituições, grandes players. A gente não conseguiu, porque ninguém queria dar para a Sul-América a informação do prontuário. Só que aqui, de início, a cláusula para a gente fechar um memorando de entendimento aqui é que tem um backbone de dados e analytics. Porque senão, assim, vai estar transitando o quê? Como é que a gente vai conseguir ajudar e navegar esse paciente? E, obviamente, a questão do resultado. Ou seja, voltando, a gente viu quem a gente era, quem a gente quer ser, demos esse salto de fé, estamos dando esse salto de fé, vimos o que a gente quer em relação ao nosso ecossistema, e eu vou falar um pouquinho daquilo que foi uma das primeiras alianças nossas aqui, que é com o Hospital Infantil Sabará. Tá? O que aconteceu? A gente teve, obviamente, esse namoro com o Sabará, que também é uma fundação, que também tem uma visão de mundo muito parecida com a nossa. Então, de novo, a gente começou lá em cima, a gente entendeu os limites dos corpos, do corpo clínico, do corpo
de médicos, né? O que acontecia. E aí a gente sentou o seguinte, depois que as cláusulas pétreas estavam lá determinadas, a gente sentou para desenhar o fluxo de cada paciente, dependendo de cada tumor, que aqui é um dos fluxos, tá? Para a gente ter claro como é que esse ecossistema ia operar. E dessa maneira, uma das coisas que a gente estava, obviamente, tentando otimizar, meu tempo. O que a gente estava tentando otimizar? A expertise dos dois lados, a utilização dos ativos, ou seja, para que o Sabará vai ter um PET scan, vai tentar fazer uma rádio lá dentro? A gente tem isso. A gente pode fazer isso. E aí, à medida que tinha um diagnóstico no pronto atendimento do Sabará, os exames eram feitos no Sabará. Não precisava levar tudo para você. Então, a gente foi tomando essas decisões de processo, e isso como uma coisa muito importante, que é a transparência do resultado, que é um PNL aberto, do que está indo para um lado, do que está indo para o outro, e de como é que fica essa divisão. Tá? A gente está fazendo também com Santa Joana, tá? Então a gente está dando esses pequenos passos em relação ao nosso ecossistema. E o que a gente quer muito, é ser esse protagonista desse ecossistema de oncologia, com excelência na gestão de alta complexidade e que ele seja, acima de tudo, sustentável e que a gente seja aí escolhido pelas operadoras. Esse é o salto de fé do nosso ecossistema. Muito obrigado e parabéns, Ricardo, pela explanação. Acho que o que fica da tua fala é a questão da sustentabilidade, né? Ou seja, como os ecossistemas precisam mirar e ser uma ferramenta para se chegar, e sempre mirando a sustentabilidade, que passa por essa interface amigável, por essa parceria na gestão de conflitos, como você disse, nesse alinhamento de incentivos e desfechos. E a gente tem ainda mais uns 10 minutos pelo tempo regulamentar, começamos um pouco depois. Eu queria aproveitar, eu acho que as falas foram complementares e muito ricas. Eu queria fazer uma provocação, justamente aproveitando o gancho da sustentabilidade para vocês, né? E fiquem à vontade para comentar. Em 2021, o setor de saúde suplementar produziu 1,5 bilhão de procedimentos. 1,5 bilhão de procedimentos. 1 bilhão de exames. Seguramente, esse ano, teremos um número até maior. Posso falar com estatísticas, e você conservador, que pelo menos 30%, e estou sendo bem conservador, desses procedimentos não precisariam ser realizados. E um outro importante percentual, talvez até semelhante, outros 30%, ou seja, 60% de juntar entre o que eram os necessários, ou os que não serviram para o fim que se imaginava. Ou seja, fomos ineficientes, quer seja pelo que não era necessário, quer seja por aquilo que não teve uma visão justamente olhando o todo. E aí, a provocação é exatamente essa. O Brasil, e temos aí estatísticas que mostram, é um campeão de procedimentos comparado com outros países. Se a gente pega a ressonância magnética, a gente tem uma taxa de 130, mais de 132 ressonâncias magnéticas por 1000.
habitantes, quando a Alemanha, por exemplo, tem 22, então mais de 5 vezes mais. Isso é só um dado que mostra a questão da ineficiência. E aí eu quero dizer, a criação, a formação de ecossistemas como ela pode atuar para melhorar esse cenário? Quer seja no quantitativo, quer seja na eficiência, ou seja, no desfecho. Luiz, eu acho que o ponto mais dramático, sem dúvida nenhuma, assim, acho que em termos de eficiência, um ecossistema bem desenhado vai trazer eficiências para o sistema, mas está longe de resolver o problema. O problema é a questão do incentivo. Você tem que mexer no incentivo. Por que as verticalizadas estão crescendo tanto? Porque, de alguma maneira, você mexeu no incentivo do corpo clínico, você está controlando o corpo clínico. Vou usar, eu sou engenheiro, então, de repente, você me dá a licença para falar assim. Assim, você mexeu no quanto que o médico está pedindo de exame. As verticalizadas estão indo bem por causa disso. Ou seja, ela tem um corpo de ativos e ela ela tirou o fee for service da equação e ela diminuiu a sinistralidade ali em relação às seguradoras. Vou chutar aqui entre 15 e 20 pontos. E a mesma coisa, por exemplo, um outro ponto que a gente, obviamente, tem que falar, que é, sei lá, o incentivo da rotatividade da carteira. Por que a carteira roda tanto? Por causa do agenciamento do corretor também. Ou seja, ganha-se muito mais com o agenciamento do que com o vitalício. E o custo para o sistema é altíssimo, porque cada vez que essa carteira troca, joga no lixo qualquer iniciativa de prevenção. E você não vai fazer prevenção ligada com a outra operadora ou seguradora que também vai fazer a prevenção daquela carteira que era sua antes. Então, eu acho que a questão não é muito mais assim, os ecossistemas vão ajudar? Vão, mas a questão, para mim, principal, ele vai ajudar com essa eficiência, mas tem uma questão de incentivo. Ou seja, se aquele ecossistema for montado com incentivo para ser sustentável e para isso ser escolhido, é isso que eu acredito. Posso complementar um pouco? Novos problemas precisam de novas soluções, né? Então, você pegar, por exemplo, eu vou usar um exemplo que o colega, o Gadelha, falou, terapias-alvo e terapias dirigidas, anticorpos monoclonais, por exemplo. Você tem um problema de sustentabilidade dele, porque ele, diferente de um quimioterápico, por exemplo, genérico, que você dá para 100 pessoas e 20 se beneficiam, você antes faz um teste genético e dá só para aquelas que se beneficiam. Isso pode parecer uma ideia muito bonita, e para o sistema ela é uma ideia bonita, mas ele causa um problema que é a concentração de custos sem diluição. Então, são drogas caríssimas naquele caso. Não tem modelo de negócio atual que dê conta disso. Então, o alinhamento de incentivo é fundamental. Você precisa ter a gestão do uso, mas o modelo de incentivo sobre o uso tem que ser vinculado ao desfecho final. E isso é difícil porque a gente fica sempre... E aqui é uma mesa interessante, porque é uma mesa de prestadores com uma plateia de fontes pagadoras. Mas a gente sempre fica na discussão assim, é caro, é barato, e dificilmente a gente evolui para uma discussão, e dificilmente eu não acho que é má vontade nem de um lado nem de outro. A gente está tentando executar uma sinfonia com os instrumentos errados. A gente não tem desenvolvido um modelo de negócio que dê conta da nova epidemiologia quando a gente olha isso. E eu não acho que a verticalização é perfeita nisso. A gente vê várias questões também de qualidade, de discussões, óbvio, feito de maneira diferente, com diferentes graus de sucesso e insucesso. Mas eu acho que você toca num ponto muito importante. O incentivo tem que ser abertamente discutido entre a fonte pagadora e o prestador. Eu acho que
Dentro dessa conversa de incentivo, mas não para ser repetitivo, essa questão do ecossistema ser formado numa tese baseada em valor é primordial, né? Porque a tese baseada em valor, ele se pressupõe que ele mira a sustentabilidade. E quando você cria, mesmo com pilares como as tais diagnóstico, cuidados integrados, genética, etc., você coloca dentro dessa cultura e você traz isso, todo mundo começa a focar um pouco no paciente e dentro de uma insustentabilidade, a gente começa a pensar para problemas extremamente complexos, soluções extremamente inteligentes, que podem não ter a resposta nesse momento, mas está dentro um pouco daquele discurso que eu falei ali. Em algum momento a gente chega lá. Eu realmente acredito que a inteligência artificial vai ser uma tecnologia muito forte, agora está muito incipiente, e o blockchain também é outra tecnologia, eu não vou falar especificamente dela, mas ela traz um sistema auto-auditável, que ajuda muito a dar descentralização, é o que a gente chama de DAOs, né, das organizações descentralizadas, para ser sistemas auto-auditáveis, e isso vai trazer vai ter muito benefício a longo prazo. Mas nesse momento agora, eu quero trazer só para complementar 2 componentes. Um que não deixa de ser importante, que a gente começa a colocar, é engraçado que os livros de informática médica colocam isso dentro de um capítulo chamado Consumers Health Informatics. E o primeiro tópico desse capítulo chama Health Literacy, que foi colocado até na palestra passada, letramento em saúde. É o paciente entender um pouquinho mais sobre saúde mesmo, para ele não chegar no consultório pedindo aquela ressonância. Então, existe um componente educacional que está na variável de pertinência, que também está atribuído ao paciente, extremamente importante, como também para o médico, profissional de saúde, que é extremamente importante. E nesse momento agora, a gente tem que utilizar, eu realmente acredito em tecnologia como uma grande saída aqui, e ela é feita por pessoas, por isso que a gente tem que estar atrás das pessoas com maior propósito, com uma capacidade de soft skill e muita vontade de fazer a coisa acontecer, para criar essa tecnologia que garanta isso, mas agora a gente precisa ser extremamente eficiente. E quando eu falo eficiente dentro de uma tese de ecossistema, é muito, por exemplo, o que a gente faz lá, né? A gente tem esses algoritmos de NLP, que faz processamento de linguagem natural. É isso, dentro de uma unidade de diagnóstico, qualquer uma dessas que você vai fazer hoje na DASA, se tiver algum achado clínico relevante, algum tumor, algum achado, rapidamente um time de navegação vai entrar em contato para poder auxiliar, né? Ele entra, o núcleo de assessoria médica entra em contato com o médico, o prescritor, para ajudar o paciente e conversa com ele. Pô, se quer auxílio? Se ele disser que não, tudo bem, mas se ele disser que sim, a gente vai ajudar ele na jornada desse paciente. E fazer o loop, a gente faz algoritmo NLP em 2 frentes. Um do diagnóstico, para ajudar a achar dos clínicos relevantes, tem mais de 50 algoritmos hoje, para poder criar um flag e rapidamente acessar esse paciente dentro de uma condição clínica para navegar ele rápido. E o outro é quando a gente está dentro de uma consulta da gente, que é o Centro de Especialidades Médicas, e a gente vê observações ali do prontuário, se flagra lá um paciente com esclerose múltipla, ele está suspeitando de surto, como é que eu garanto essa ressonância no mesmo dia ou no outro dia? Né? Então, fechar um loop assistencial extremamente importante, não focado só em TIC, mas enquanto de saúde, qual é a condição clínica que esse paciente tem, que eu tenho que resolver o mais rápido possível. Então, nesse momento, a gente tem que ser eficiente mesmo, porque enquanto isso, é 60 dias do diagnóstico ao tratamento de um paciente com câncer de mama. Se eu reduzir isso para 15, 10, beleza, isso que a gente tem que fazer agora, antes dessas outras teses que eu estou falando. Outras pontas da tecnologia vão chegar e elas vão ser mais disruptivas, mas agora é eficiência. Perfeito. Eu vou aproveitar que nós temos ainda mais 3 minutos, e aí vou fazer uma outra provocação, e vocês podem aproveitar também para deixar a mensagem final sobre o nosso painel. O próprio título fala em ecossistemas. Quão distante a gente está de um ecossistema de saúde? Ou seja, o quão distante a gente está dessa migração de ilhas, ou de transformação de muros em pontes. Até, inclusive, para romper essa fragmentação. Por quê? A ideia dos ecossistemas é interessante, ótimo, olhar a jornada, olhar o todo, o paciente no foco, mas ainda estamos, ou seja, são ecossistemas. Você citou um ecossistema, você tem um ecossistema, você tem outros ecossistemas. Mas você ainda mantém toda uma fragmentação, né? Ou seja, o beneficiário que não faz parte do ecossistema, quando ele vem, ele não traz a informação, e quando ele sai e vai para outro, também não. Ou seja, como é que vocês veem, ou seja, que condições ou que falta para a gente migrar justamente para, de fato, termos não ecossistemas, mas um ecossistema?
Luiz, acho que o Paulo Rebelo não está aqui, mas uma vez eu vi uma entrevista dele sobre Open Health, né? Ou seja, para mim, a gente só vai conseguir ter um ecossistema que funcione de maneira definitiva nesse país se for uma iniciativa governamental. Os players têm muita desconfiança no sistema de saúde entre os players. Não vai andar. Não acho que a gente vai chegar no meio termo, a não ser que você tenha nichos de ecossistemas. Então, se o governo começar cada vez mais a falar de Open Health, ou seja, os dados migrando do SUS e ele fazendo um top-down disso, eu sei que o Paulo ele não gosta disso porque ele tem um medo desta informação ser usada para precificação do prêmio. Ou seja, a informação de saúde do indivíduo ser usada para precificação e aí você eliminar ou ter problemas com o mutualismo, né? Mas eu acho que tem que ser um top-down de governo para a gente realmente ter esses dados fluindo, com esses dados fluindo, aí a gente consegue dar uma etapa, um passo para criar realmente um ecossistema e tirar muito do desperdício que você mesmo começou falando, 20%, 30%. Para que fazer um novo exame? Para que não sei o quê? E aí, obviamente, tudo com LGPD, tudo, né, a gente respeitando todas as barreiras legais aí. Excelente. Então, o Open Health, com certeza, eu acho que é a saída, tá? Eu tenho uma aula só de como é que o Open Health vai acontecer no mundo, eu acho que vai vir pelas Big Techs. É muito legal os movimentos que eles estão fazendo. Tive a oportunidade, um pouquinho atrás, de estar com o CEO do Apple Health, e é sensacional a estratégia que eles estão fazendo ali, o Rick Blomfield, para garantir como é que eles vêm numa estratégia top-down, que eu acho que vai além até do governo, tá? Acho que não vai ter muito como segurar isso, não. Porque é tudo uma questão de interoperabilidade, mas é bem complexo, entrando nesse assunto. O Open Health, certeza, é uma saída muito importante para a gente, porque é um momento que a gente passa, cada um vai ter seu ponto, cada um vai ter seu lugar dentro do ecossistema de saúde, dos ecossistemas. É um momento que, cara, como é que a gente realmente beneficia esse paciente, tirando nesse primeiro momento, as ineficiências, que é ganhando eficiência, né? Depois a gente vai para uma discussão aí de mais longo prazo, mas acho que o Open Health é a saída, sim. Olha, Celso, a gente na Beneficência fez da ideia de ser ecossistema a nossa estratégia. A gente se posiciona como hub. A gente colocou RIN7, é um hospital que tem estrutura para funcionar paperless, a gente ainda tem uma questão regulatória onde imprime papel. A gente fez parcerias, criou linha de cuidado, 2 experiências com 2 operadoras, onde a gente tem intercomunicação plena. E por que eu estou falando isso tudo? O ponto que eu vejo, eu acho que tecnologia é enabler, mas isso está na pesquisa dos hospitais americanos. Eles têm estrutura para interoperar, mas vê pouca utilidade do dado porque ele não é usado como centro da tomada de decisão. Então, acho que tem uma questão tecnológica, Open Health. Eu, particularmente, tenho uma aposta tecnológica no blockchain, dando posse do dado ao usuário, se ele tiver uma chave criptográfica onde o dado é dele, e toda a transação com o sistema de saúde é registrada em poder dele, eu acho um modelo mais inteligente do que um repositório nacional central. Mas eu não sou especialista em TI para fazer essa aposta. Mas eu acho que tem um fenômeno cultural importante. Se o sistema não mudar o mindset para um mindset digital first, informação para tomada de decisão, e o fluxo da decisão clínica não vai. E eu posso dizer porque a gente andou muito, tem experiências de interoperabilidade plena, etc. Você tem um processo de aculturamento muito importante no meio do caminho. Não é um plug and play. Excelente, excelente. Só antes de finalizar, uma observação, porque eu vou ter que usar o meu chapéu aqui de técnico e de responsável por subscrição e precificação, que a simetria de informação, Ricardo, justamente está na raiz de você ter justamente uma maior precificação. Na ausência de informação, você, pelo conservadorismo, precifica olhando um risco maior. A informação,
quando ela está a serviço e volta como benefício para o próprio beneficiário, ela é saudável que venha. Com todo respeito ao LGPD, não para fins discriminatórios, mas para permitir, inclusive, a precificação adequada e a melhor alocação de recursos, ou seja, a assistência no momento certo, a quem precisa no momento certo. A gente faz uma coisa meio que no nebuloso, dada até mesmo essa ausência de informação, ou seja, dada a assimetria de informação. Muitíssimo obrigado, Renato Vieira, Vitor Gadelha, Ricardo Soares, obrigado a todos vocês. Esse foi o painel Ecossistemas da Saúde. Carla?